era engrandecido. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, observa que Apolo era um grande ensinador. Apolo era um homem que tinha um conhecimento maravilhoso dentro das Escrituras. A gente encontra mais só no livro de Atos dos Apóstolos, que fala pouco de Apolo, mas era um homem que conhecia muito da palavra de Deus. Mas, aleluia, quando Deus quer fazer, irmãos, quando Deus quer fazer algo diferente, Deus, ele faz coisas que a gente precisa ver para acreditar. E esse apóstolo Paulo, esse homem, sendo um homem que perseguia a igreja do Senhor, um homem que, pelo ensinamento que Paulo teve, irmão, se a gente ler o versículo do começo, do 9 em diante, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele foi formado aos pés de um fariseu chamado Gamaliel, um homem doutor da lei, um homem que conhecia as Escrituras. Paulo era um homem zeloso ao que ele conhecia, mas ele não tinha ainda um encontro com Jesus, aleluia. E a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, aleluia, a vida dele mudou, irmão. E quando eu falo a vida dele mudou, você dá para entender que a sua vida e a minha vida, antes de encontrar Cristo, era de uma forma. A partir do momento que Jesus entrou, ela mudou a nossa vida. Ela mudou a nossa vida. Ninguém aqui é mais como era. Se alguém aqui tiver como era ainda, daquele tempo que não era crente, alguma coisa está errada. Mas se Jesus entrou mesmo na nossa vida, que entrou de verdade, alguma coisa mudou, irmão. Só que nós ainda estamos aqui ainda. E nós precisamos estar ainda com o pé no chão, firme, porque Deus ainda tem ainda homens e mulheres ainda que Ele usa, e tem muitos para ser usado, meu irmão. Tem muitos para ser usado. Você não sabe, aleluia, o instrumento que você pode ser, se você não já é na mão de Deus. Escute, Apolo era um grande expositor da palavra, mas o apóstolo Paulo chega naquele lugar, aleluia, e aquele homem de Deus ali, ele começa a olhar o cenário, irmão. Ele começa a olhar, aleluia, a cidade, começa a ver, louvado seja o nome do Senhor, como estava ali o povo que dizia que servia a Jesus, o povo que andava com Jesus. E logo ele olhando e vendo, ele observou que alguma coisa estava errada. Você não pode ser enganado, irmão. Você não pode ser, aleluia, glória a Deus, fingir que não está vendo nada. Você tem que andar, aleluia, com a visão de Deus, que você vai saber o lugar que Deus está, meu irmão. E o lugar que Deus está, irmão, aleluia, acontece isto aqui, ó. Ensinamento da palavra e sinal. Escute. O apóstolo Paulo olha e chama os discípulos e fala: vem aqui. Estava observando aí, eu não vi nenhuma manifestação do Espírito Santo. Ninguém fala em mistério. Está todo mundo calado. Ninguém profetiza. Vocês são batizados em que mesmo? Nós somos batizados no batismo de João. Mas o batismo de João é o batismo para o arrependimento. Vocês precisam conhecer o batismo que Jesus batiza. Ei, irmão, o batismo que Jesus batiza é diferente. Você vem para a igreja com frio desse sem querer. Porque quem manda em você e eu não é mais o frio, não é mais a vontade de ficar em casa, na frente da televisão, tomando café com leite gostoso, não. Mas o Espírito Santo fala: ei, você tem compromisso e agora eu quero você lá na casa do Pai. Ou você acha que você está aqui porque você é melhor do que aquele que não veio? Não, irmão. Você vê, sabe por quê? Porque você obedece ao Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, que caminha com nós. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que inspira.
A irmã Gorete botar a mão na obra e dizer assim, ó, nós vamos fazer aquela igreja, mas o pastor Zé Maria lá em Paneleiros, nós vamos agora dar continuamente a outra obra aqui. Hã? Se não for o Espírito Santo, você não vai fazer não, irmão. Hã? A vontade é de fazer. Agora, quem dá força e vigor, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele dá força a quem não tem nenhum vigor. Agora o apóstolo Paulo diz, olha, vem aqui vocês aqui. Vem aqui comigo. Agora o apóstolo Paulo põe as mãos sobre aqueles homens. E aqueles homens é batizado com o Espírito Santo. Ei, meu irmão, você olha para sua mão assim, vê sua mão tão simples. Mas você precisa fazer um teste. Quem sabe Deus quer usar tuas mãos. Quer usar tuas mãos para impor as mãos naquele que não é batizado com o Espírito Santo e Deus fazer a obra. Não fica se olhando não, irmão. Não fica se olhando. Deus fala e Deus cumpre. Agora o apóstolo Paulo põe as mãos ali e aqui o Espírito Santo desce. Mas o apóstolo Paulo perguntar, mas vem cá, vocês precisam crer. Vocês precisam crer que o Espírito Santo existe. Você precisa crer que Jesus Cristo, ele batiza mesmo com o Espírito Santo. Ele não batizou, irmão, ele batiza ainda. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é coisa de fé, é crer. Pastor, eu estava na galeria, quando um pastor começou a pregar lá embaixo, começou a falar assim, Jesus vai batizar com o Espírito Santo hoje. E vem aqui para frente para ser batizado, e aí eu só vi gente descendo, e eu disse, eu não vou não, porque eu já fui um bocado de vezes e não fui batizado, não vou passar vergonha não. E de repente o pastor começou a apertar, não, está faltando você precisa vir. E eu via todo mundo ir e eu não ia. Mas rapaz, de repente parece que eu via minhas pernas indo assim, ó, porque eu não queria nada. Fui pelo corredor da igreja, lá pelo corredor da igreja, fui chegando, cheguei na porta, o irmão chegou assim, vem para cá, irmão, entra para cá, irmão. E fui para lá, eu e o irmão Zé Carlos, foi batizado tudo no mesmo dia. E quando a gente chega ali na beira do portão, o pastor Ivanildo pôs a mão e Jesus batizou com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus batiza, meu irmão, ainda. Jesus batiza ainda. Você precisa acreditar, você que se não é batizado com o Espírito Santo ainda, você precisa orar, você precisa falar para Deus. Irmão, a oração, que a irmã falou aqui, a oração é um diálogo que, aleluia, Deus deixou, aleluia, para nós ter com o Senhor, irmão. É uma coisa muito séria, muito simples, né? Séria e simples. O irmão tem as experiências, o irmão sabe. Você chega para orar com um semblante, irmão. Quando você ora 5 minutos, que você levanta daquela oração, que você olhar no espelho, seu semblante não é mais o mesmo. Há uma transformação da graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Aí, agora, irmão, o apóstolo Paulo agora, meu irmão, o apóstolo Paulo tem agora uma tarefa muito grande, sabe por quê? Porque naquele meio tinha crente que queria mudar o sentido do povo, queria fazer com que o povo não acreditasse em Jesus. E aí, irmão, é onde entra a igreja, louvado seja o nome do Senhor. É onde entra, meu irmão, o crente dizer que hoje não arruma mais confusão. Hoje está calmo, irmão, hoje está maravilhoso, hoje não arruma confusão. Não, irmão. Irmão, eu estava lendo Ezequiel, e comecei a ler Lamentações, e eu tirei aqueles dias que Deus mandou Ezequiel pregar para aquele povo de Israel e Judá, com os dias de hoje. Deus falou para Ezequiel, eu quero que você ministre para esse povo. Esse povo são um povo de semblantes duros. E olha, irmãos, eu tive observando que aqueles dias, nós estamos vivendo os dias de hoje. Tem crente que só quer ouvir palavra de bênção. Receba. Mas o que adianta eu dizer que você vai receber se é eu que estou falando, não é Deus que está mandando. Agora, se Deus mandar dizendo, receba em nome de Jesus, se você tomar posse daquilo que você está para receber, você vai receber. Porque é Deus que está mandando eu dizer. Agora eu falar de mim mesmo, não vai acontecer.
Aí ele falou, esse povo é um povo de semblante duro. E eu comecei a pensar, meu Deus, é esses dias. Quem é pai aqui, quem é mãe? Diga não para seu filho para ver que o semblante é o mesmo. Enquanto você diz sim, é um semblante. Mas se você disser não, é outro semblante. É outro semblante. Não é só com o filho. É dentro da igreja. Corrige alguma coisa no departamento. Para você ver o semblante que era, o semblante que fica. Repreende o que o apóstolo Jesus Cristo falou para os apóstolos. Para o apóstolo Pedro. Pedro, Satanás me pediu para cilindrar contigo, como trigo. Mas eu já roguei pela tua fé, para quando tu se converter, tu falar para teus irmãos. Fale para o irmão do altar. Vai se converter, irmão. Fale para mim. Para ver que o semblante que eu estava vai ficar. Semblantes que mudam, irmão. Mas Deus falou para Ezequiel, você vai falar para ele a minha palavra. Eles ouçam ou deixam de ouvir. Mas você fale, aleluia. Ei, meu irmão, coisa boa é quando nós lemos a palavra, que nós vemos Deus falando com nós. Porque quando Deus dá essa palavra, primeiro Ele está falando com nós que estamos lendo. E eu comecei a entender que eu primeiro recebi aquela palavra, porque eu precisava daquela palavra, louvado seja o nome do Senhor. E agora, eu fiquei observando o apóstolo Paulo agora, irmão, ele impondo-lhe as mãos, aquele povo ali foi batizado com o Espírito Santo, e agora, Paulo agora disse, não, eu vou entrar na sinagoga. Paulo entra na sinagoga e quando chega lá ele começa a ver uns ensinamentos diferentes do que ele tinha aprendido de Jesus. E ele começou a disputar com aquele povo. Digo, ó, se vocês estão achando que desse jeito funciona, o jeito que eu digo que funciona é esse. E Paulo começou a disputar e a Bíblia diz que a sabedoria que Deus dava para Paulo, nenhum deles resistia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, eu e você pode até ser desafiado no nosso serviço, na rua, em qualquer lugar. Não adianta nós inventar moda. É só nós dizer, somos crente, eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Sabe por quê? Porque tem muita gente, irmão, que na igreja ele é crente, lá fora ele não é mais. Ele não diz que é crente. Ele não diz. Porque não é por causa de vestimenta, igual a irmã falou, não é por causa de vestimenta, não é por causa de brinco, não é, irmão. É porque o crente, ele é identificado sem você pode estar, irmão, vestido de touca na cabeça, você pode estar vestido do jeito que for. Você é diferente aonde você estiver e com que uniforme você tiver. Você é diferente. Você é diferente no falar. Porque o mundo ele usa muito palavrão e você não solta palavrão. E eles vão ficar olhando você. Eles vão abinocar você. Dizer, esse camarada é diferente, é alguma coisa. Ele não é que nem nós. Ele não é que nem nós. Irmão, eu era um camarada que eu não era crente, eu olhava assim, eu via os. Irmão, eu nunca vi um camarada ruim de ser crente, demorar que nem eu demorei, sabe? Mas que eu via os crentes diferentes demais. Aquilo me dava um temor muito grande, sabe? E um dia eu trabalhava e morava junto com os rapazes, e aquele rapaz me tratava tão ruim, crente, irmão. Ele me tratava tão ruim me tratava, rapaz. E ali eu um dia falei para ele, rapaz, você é crente, é? Você é crente nada, rapaz. Você xinga, estou vendo você xingando aí. Você anda brabo. E você acha que eu sou crente e você está assim do jeito que você quer? Não, não é do jeito que eu quero, mas crente não é assim não. Crente é João Batista, um que tinha lá.
esse João Batista dava um testemunho de crente, que ele era crente, irmão. Irmão, o pessoal está observando nosso testemunho, irmão. O pessoal está observando nosso testemunho. A gente pensa que não vale nada, mas vale, irmão, muita coisa. E aquele povo ali, eu olhava para João Batista é diferente. João Batista falava, não, é porque ele não conhece Jesus ainda, quando ele conhecer vai mudar. E aquilo ia me atraindo, Mas o outro Josafá era brabo. E aí Paulo olha ali na sinagoga e começa a observar aquele povo ali, e Paulo começa ali, aleluia, disputar com aquele povo. E aí, está naquele meio ali, meu irmão, os filhos de uma serva sacerdote, olhando ali tudo que Paulo fazia, o boato que saía na cidade. Ele pôs a mão nos homens aí, e aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Olha, sabe de uma coisa? Vamos fazer o mesmo que ele faz. E eles foram querer inventar fazer o que Paulo fazia. Encontrou os endemoniados lá, e ele disse, agora vamos fazer agora, vamos expulsar agora esses demônios agora, na vida desse homem aí. Do jeito que Paulo faz. Irmão, nós não temos que fazer como o irmão faz. Nós temos que pedir a Deus graça, autoridade, para nós fazer também, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens ali, vai para pôr as mãos, e o demônio fala, eu te disse conjuro, em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Irmão, o demônio conhece Jesus, irmão. Você leu, eu estava lendo na história de Gadareno, quando Jesus vem de longe, o demônio que estava em Gadareno, avistou Jesus e os discípulos. Cadê que ele reconheceu os discípulos como ser o homem da autoridade? Mas ele disse para Jesus, o que é que tem eu contigo? Não chegou ainda a minha hora. E a Bíblia diz que ele se jogou no chão e começou a adorar Jesus. E rogou a Jesus, não mande nós sair daqui, dessa região, mas manda nós entrar naquela manada de porco. O demônio aí conhece, irmão. Aí agora, meu irmão, aqueles 5 homens ali, eu te disse conjuro, em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Aí o demônio falou, eu conheço Paulo, e eu sei muito bem quem é Jesus. Ou faltou ele dizer assim, eu já usei Paulo, eu já usei muito Paulo, eu sei quem é ele, porque a gente já foi instrumento do inimigo, irmão. O inimigo conhece a gente, ou você acha que não? Ou você acha que não? A gente fazia a vontade dele, irmão. Agora hoje, irmão, ele também conhece também o Jesus que está na minha e na tua vida, meu irmão. Alegre, meu irmão. Alegre, fique de pé, irmão, com alegria. Aleluia, sabendo que hoje, meu irmão, o inimigo respeita você por causa de Jesus na minha e na tua vida, meu irmão. Não é porque nós temos dinheiro, não é porque nós pode, não é porque nós veste bem, calça bem, faz coisa. Não, irmão, ele respeita porque ele sabe que Jesus é na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa autoridade, irmão, a igreja precisa tomar posse. Irmão, a igreja, irmão, não pode, meu irmão, aleluia, se conformar. O apóstolo Paulo falou isso. Não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo, irmão, diz que ama de boca para fora, mas dentro não tem amor verdadeiro. Mas o crente, irmão, a Bíblia diz que ele tem que se alegrar com quem está alegre e chorar com quem está chorando. Se é igreja, tem que ser assim. Se é igreja, a Bíblia diz, se teu inimigo tiver com fome, dá o que comer. É o que Jesus pede para a igreja, para quem é dele. Para quem é dele, ele diz, se teu inimigo tiver com fome, dá para ele o que comer. Mas, Senhor, é meu inimigo, ele quer o mal meu. Você é igreja? Você quer ir para onde eu vou?
ou aonde eu estou. Então, se teu inimigo tiver com fome, dá o que comer. Se ele tiver com sede, dê o que beber. Não faça mal por mal. Olha o que Jesus quer de nós, irmão. Uma mudança daquilo que era nós antes. O cara fazia o mal, nós queríamos fazer pior. Se tivesse com fome, nós ia fazer de tudo para ele não comer mais mesmo. E nem beber. Mas Jesus já quer diferente. Jesus muda nós. Transforma nós. Faz de nós do jeito que Ele quer, meu irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Ei, irmão, essa campanha aqui, meu irmão, aleluia. É uma mudança para você saber que Jesus conhece, meu irmão. Aleluia. Jesus sabe quem é quem você. O Espírito fala assim, olha, eu conheço Jesus. Conheço Paulo. E você? Quem é você? Quem é você? E a Bíblia diz que aquele espírito maligno voou em cima daquele camarada. Deu um sacode nele. E fez sair da cidade ali, correndo, envergonhado. Porque, meu irmão, culto de libertação, para quem é crente, a pessoa fala, mas vem cá, não tem ninguém aqui dentro diferente. Irmão, todo mundo precisa de uma libertação. Se Deus usou a pastora, mas o pastor aqui, para Deus dar esse tema, e se nós tiver humildade de receber, meu irmão, ixi, olha, se nós tiver humildade de receber, nós conversamos com Deus sobre aquilo que a gente sabe que Deus não agrada. Ô irmão, eu oro a Deus direto, eu falo, Jesus. Ele disse o que? João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que você não conhece o que Jesus quer, é a mesma coisa que você descer aqui sabendo que vai sair na rua de baixo ou subir para cima. Não, eu vou sair aqui embaixo. Você não sabe para onde você vai, mas você sabendo, você está indo porque quer. E Deus sabe que os cristãos, os servos dele, não é diferente dos apóstolos. Irmão, eu nunca me achei melhor nem um trisco dos apóstolos. Uns homens que Jesus disse, olha, vocês vão pregar a minha palavra, vão entrar nas casas, vão expulsar demônios, vão fazer a minha obra. Aqueles discípulos fizeram tão maravilhosa obra, que quando eles voltam, eles falam, Jesus, em teu nome, a maravilha foi grande. O que nós fizemos pelo teu nome, ai, alegria, Jesus falou, olha, foi bom, não foi? Mas vocês fiquem alegres, se o vosso nome estiver escrito no livro da vida. Às vezes nós estamos na igreja, irmão, mas quando nós conhecemos a palavra, e nós vemos que alguma coisa não está encaixada com aquilo que Deus quer, não tem jeitinho com Jesus, não. Eu não encontro jeitinho para mim. Eu não encontro. Eu dobro meu joelho e falo para Deus toda hora, Senhor, eu te agradeço por estar vivo, agora perdoa, Jesus, porque, irmão, a Bíblia diz, ai, a tchanabagassúbia, ei, irmão, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, meu irmão. Ei, irmão, salmistas 39, 139, o salmista diz, Senhor, tu me sondaste. Observa o que é sondar, irmão. Observa o que é o ultrassom. Aleluia. Que a mulher está grávida. Quem olha assim, curioso, fala é homem, é mulher, mas não sabe. E a ultrassom vai lá e descobre tudo. Sem falar naquela doençazinha pequena, bem miúda. A ultrassom vai lá e vê. O salmista diz, Senhor, tu me sondaste e tu me conhece. Tu conheces o meu deitar e conheces o meu levantar.
De longe tu entende todos os meus pensamentos. Sequer uma palavra sai da minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Ei, meu irmão, escute. Este culto de libertação é para a igreja. Se vir lá de fora, Jesus liberta também. Mas Deus usou a pastora nesse trabalho, aleluia, para poder arrancar alguma coisinha de nós, para fazer nós se aproximar mais de Deus. Irmão, ninguém está preocupado. Irmão, escute que eu vou falar com muita sinceridade. O que a pastora falou aqui, que muita gente não fala disso nem aquilo, é verdade. Não é verdade? Muitos, meu irmão, não querem falar mais aquilo que Deus manda. Mas escute, vamos louvar a Deus com alguém ainda, irmão, que tem ainda coragem de falar, aleluia, daquilo que Deus diz que vai ser difícil entrar lá na glória se não sair de nós. Porque tem pessoas que não quer falar. Ele não quer falar, não, irmão, eu não vou falar não, porque vai machucar. Não machuca não, irmão. Vai trazer um alerta para a nossa mente, para o nosso coração. Porque, meu irmão, escute uma coisa que eu vou falar. O que adianta nós ter vários cartões de banco? Cada banco que tem, nós temos um cartão. E aí o negócio aperta, de uma urgência, e você, dentro desses cartões, você não tem limite nenhum. Vai adiantar o que essa arruma de cartão? Você está com os cartões, mas não tem um limite. Sabe o que eu quero trazer essa reflexão? É a mesma coisa de nós na igreja. O que adianta nós estar na igreja aqui? E aí, de repente, porque tem gente que não está acreditando mais nesse negócio de Jesus voltar não, pastor. Irmão, Jesus pode voltar para arrebatar a igreja, ou pode pegar individualmente. E quem é que vai escapar? Ninguém escapa, irmão, no dia que chegar o dia de Deus nas nossas vidas. E agora, irmão, o apóstolo Paulo, na sua preocupação, ele pergunta: olha, vocês para receber o Espírito Santo, você tem que crer. Irmão, não adianta, a igreja não pode andar sem o Espírito Santo, irmão. Não adianta. O crente não adianta, irmão. Crente não adianta. Não adianta ele querer fazer tudo do jeito dele, que ele faz errado. Ele tem que pedir direção a Deus. Ele tem que pedir graça a Deus. E Deus, ele está pronto, irmão. Ele está pronto para ajudar eu e você. Escute, meu irmão. Louve a Deus. Louve a Deus por você estar aqui nessa noite. Louve a Deus por nós estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é privilégio para poucos, irmão. O que tem de gente afastada dos caminhos do Senhor, que tem vontade de voltar, mas o inimigo, irmão, empurra ele para o abismo cada vez mais. E é muito, eu conheço muitas pessoas que têm vontade de vir para a igreja. Marca até com você para vir. Quando é na hora, ó. Ah, irmão, não dá para ir não, porque aconteceu isso e aquilo. E a gente que já tem Deus na nossa vida, que já conhece, já sabe que não é por causa dele, mas é o que está nele que impede de que vim para a casa de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a igreja, viu? Que continue orando pela pastora Gorete, por José Maria, para poder continuar, irmão, segurando o cajado. Sabe o quê? Porque ovelha precisa, aleluia, glória a Deus, de ter cajado a cada dia nas nossas vidas. Que Deus abençoe.